Oi, estou de volta, gente. Hoje eu venho compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana e tem queimado muito de uma forma muito latente. E o tema que o Espírito Santo colocou foi: tenha um coração ensinável. E dois homens que o Senhor me trouxe ao coração com referência sobre essa palavra e nas quais eu meditei durante esses dias, que é Jó e José. São passagens que eu amo, são passagens que eu admiro a postura desses homens. Dois homens com coração ensináveis diante da adversidade. Primeiro nós vamos falar sobre Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó. Conhecemos que Satanás rodeou, Satanás ficou incomodado. Essa é a palavra que eu uso nessa questão, pela postura de Jó. Por tudo, né? A fé, a sua obediência a Deus, o seu temor, o seu coração inclinado para Deus, isso incomodava Satanás. Satanás não poderia tocar nem filhos, bens, saúde de Jó se Deus não permitisse. Então Satanás foi até Deus e pediu permissão. E Deus permitiu. Por que Deus permitiu algo tão ruim acontecer? Deus permitiu porque ele conhecia o coração de Jó. E Jó perseverou, Jó não abriu mão da sua fé, por mais que ele tenha fraquejado, ele não abriu mão. Ele continuou crendo e ele continuou dizendo que Deus estava no controle. Sua esposa disse para ele, né? Amaldiçoa esse Deus e morre. Seus amigos, eu trago para hoje os nossos dias. Os seus amigos iam até ele, observavam o triste estado de Jó, deplorável, e comentavam entre si. O coração de Jó muitas vezes entristeceu por essas posturas, essas pessoas. Mas Jó dizia: eu sei em quem eu tenho crido. E eu trago essa passagem de Jó para os dias de hoje. Quais têm sido as adversidades? Quais têm sido as afrontas? Quais têm sido os dissabores que nos têm tirado do foco, que têm deixado nosso coração fraquejar e nos afastar, nos esfriarmos na fé e da nossa confiança em Cristo? Eu, refletindo sobre Jó, Deus trouxe ao meu coração de uma forma muito sensível, como se nós estivéssemos num barco em meio à tempestade. Estamos feridos. Tente visualizar como eu visualizei. Cheio de amigos à nossa volta. E de repente somos empurrados ao mar, machucado, ferido. E com o que nós deparamos machucado naquele mar? Tubarões. Os predadores. Os tubarões, quando eles pegam uma pessoa no mar ferido, eles pegam pela boca e sacodem a sua presa, a sua vítima. E quando os tubarões sacodem, o que acontece? O sangue se espalha e chama a atenção de outros predadores. E quando os outros predadores vêm, eles começam a despedaçar a vítima. Nos dias de hoje tem acontecido isso. Estamos no barco com pessoas que nós não devemos estar. E essas pessoas, em suas brincadeiras, em suas palavras, em suas atitudes, nos jogam naquele mar bravio, naquele mar tempestuoso. Estamos feridos, machucados, magoados. E lá, nesse mar, existem predadores silenciosos, rodeando, só esperando o momento de atacar. E sabe como que eu discerni isso? Que o Espírito Santo colocou no meu coração? Os tubarões pegam pela boca. E o que acontece? Quando nós passamos por certas situações, as pessoas que estão à nossa volta, que são nossos amigos,
eles agem como tubarões, sacudindo a nossa dor, sacudindo o nosso estado, sacudindo a nossa história de uma forma com que a ferida se abre mais e acabam gerando a nossa morte. Não permita, não permaneça em lugar em que você não pode ser você. Não permaneça em lugares que Deus não quer que você continue. Deus está agindo no tempo de hoje, trazendo para nós momentos para que nós selecionamos pessoas, caminhos a qual nós não devemos continuar seguindo, pessoas que não devem continuar andando conosco, mas nós devemos continuar orando e amando essas pessoas. Difícil? É muito difícil. Mas nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. E eu vejo também José, só porque ele sonhou. José era um menino sonhador, temente a Deus, um coração que, quem me dera se eu tivesse o coração como o de José. E o que eu aprendi com José? José foi vendido, julgado no poço e foi parar no palácio. Quando José foi parar no palácio, em vez de ele ficar frustrado, falando, tocando no assunto que irmão vendeu, que fulano fez isso, que ciclano fez aquilo, qual que foi a postura de José? Interpretar os sonhos daqueles que o contavam. Ser bênção na vida daqueles que o Senhor colocou no seu caminho, mesmo no caos, mesmo em prisão. E outra coisa que eu aprendo com José, em que momento nenhum eu percebi, pode ser que eu deixei alguma coisa para trás, mas em momento nenhum, quando a Bíblia relata sobre José, José ficou falando que os seus irmãos tinham inveja dele, que os seus irmãos o venderam, que os seus irmãos o jogaram no poço. Nenhum momento José se calou e deixou Deus o justificar. José não ficou recordando sobre aquilo. Então, José foi para o palácio. E nesse palácio, o que acontece? Ele dá de cara com quem? Com a esposa de Potifar. Qual de nós que já não ficou frente a frente com pessoas como aquela mulher? Qual de nós já não ficamos frente a frente com pessoas que querem denigrir a nossa imagem, que querem acabar com o nosso emocional, que querem rasgar, tomar a nossa túnica e acabar com aquilo que nós construímos em Deus? Mas sabe o que eu aprendi nessa história? Quando a mulher de Potifar foi até José, tentando seduzi-lo, achando que ele ia se comportar como os outros, José agiu de uma forma diferente, fugiu. Mas antes dele conseguir fugir, ela arrancou a túnica dele, ele deixou a túnica para trás. Em momento algum, José se preocupou com a túnica. Afinal, a túnica tinha um valor muito grande para ele, porque foi seu pai que deu. Mas José deixou ela para trás. José deixou ela para trás. A túnica, muitas das vezes, representa algo que nós apegamos, mesmo sabendo do seu valor, mas que nós não estamos dispostos. Precisamos aprender, muitas das vezes, a deixar a túnica para trás para manter a nossa essência. José quis manter a sua essência e o seu caráter que Deus tinha forjado em toda a sua trajetória. E não parou por aí. Ela levantou calúnias, etc e tal. Mas o que aconteceu? O Senhor trouxe os irmãos de José. O Senhor cumpriu os sonhos que Deus trouxe a José. O que eu quero dizer para vocês, e digo para mim também, entre Jó e José, nós precisamos aprender sobre amigos e amigos, sobre quem deve permanecer ao nosso lado, com quem nós devemos compartilhar nossos sonhos, anseios, desejos, até nossas frustrações. O que eu aprendo com eles é que, diante de todo o mal, eles mantiveram o coração firme em Deus e ensinável. Eles não se corromperam com o mal das pessoas às suas voltas. Eles continuaram amando. É difícil nessa época, sim.
muito difícil no momento em que nós estamos vivendo. Mas se nós tivermos sabedoria, sensibilidade, nós ouviremos, discerniremos, cuidaremos daqueles a quais estão nos ferindo, nos jogando no mar. E muitas das vezes nós sairemos da prisão, nós ressurgiremos das cinzas e ainda cuidaremos deles. Não como uma atitude de tudo que vai e volta. Isso não é bíblico. Uma atitude de amor. Sabe qual o amor? Aquele amor quando Jesus sabia que Judas ia trair ele, mesmo assim, ele olhou nos olhos de Judas com amor. Continue a busca desse amor perfeito, a busca por esse amor genuíno, a busca desse amor incondicional. Não ame as pessoas pelo que elas oferecem, por aquilo que elas podem te dar. Ame as pessoas pelo que elas são. Pessoas que nos acrescentam, pessoas que somam em nossa vida, pessoas que nos tornam melhores. Não continue caminhando querendo ser melhor que o outro, mas melhor do que você foi ontem. Na sua busca por Deus, na sua busca por Deus forjar o seu caráter, por você ser um homem e uma mulher no coração íntegro e ensinável. Que Deus te abençoe, tenha um final de semana abençoado e que seu coração se incline para a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Um abraço.